Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos fazer uma reflexão a respeito das finalidades ou da finalidade da mediunidade. Para que nós possamos compreender essas finalidades, é necessário que nós tenhamos conhecimento do que seja mediunidade. Nós sabemos que muitos acreditam que a mediunidade está diretamente vinculada ao espiritismo. Como se o espiritismo ou os espíritas fossem as pessoas que inventaram ou que criaram a mediunidade. Mas nós sabemos que não é assim. Que o livro religioso mais respeitado no Ocidente, que é a Bíblia, nos traz inúmeros exemplos de médiuns e de situações em que exerceram a mediunidade. Nós temos, no caso do Antigo Testamento, uma colocação a respeito de um festim que foi organizado por Baltazar. Baltazar era neto de Nabucodonosor e vivia na Babilônia. E em meio a esse festim que ele organizou, no fundo da sala surgiu uma mão que escrevia. E essa mão escreveu 3 palavras. E o rei e os demais que estavam presentes não conseguiram decifrar o que aquela mão escreveu. Então foi chamado o profeta Daniel. Ele veio e decifrou as palavras. E disse para o rei o que elas significavam. Que era pesado, medido e dividido. E que isso ia acontecer com o reino dele, dentro em breve. E realmente aconteceu, uma vez que houve a vitória dos Medas e dos Persas nesse domínio, e esse reino ficou dividido. Então, nós encontramos aí um fenômeno, não é? Esse fenômeno da mão que escrevia sem que ninguém a guiasse ou a segurasse. Esse fenômeno é o fenômeno da escrita direta. É quando o espírito não se utiliza da mão do médium para escrever. Então aí, nesse caso, aconteceu um fenômeno da escrita direta. E Daniel, o profeta, conseguiu compreender, teve uma inspiração de que isso era relacionado com o reino e que ele ia ser dividido, e fez essa colocação para o rei. Já no Novo Testamento, nós também temos outras situações, mas nós citamos o caso de quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, que veio anunciar que ela seria a mãe de Jesus. Então, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, Maria viu. Nós temos aí um fenômeno de visão, não é? Que nós chamamos dentro do Espiritismo de evidência. Maria viu o anjo. O anjo conversou com ela, deu a notícia que ele veio trazer, que ela seria a mãe, e que o seu filho seria um menino, que ela deveria colocar o nome de Jesus, que ele tinha uma missão muito grande, que ele ia ser chamado Filho do Altíssimo. Então, ela viu e ouviu o anjo. Então, ao ouvir, nós temos um fenômeno que nós chamamos de audiência. Já, então, nós teríamos, nesses 2 exemplos, rapidamente, para nos levar a compreender que não é exclusividade do espiritismo a mediunidade. A mediunidade é de todos os tempos e ela acontece também em qualquer lugar, não apenas
na casa espírita e não apenas com os espíritos. Então é importante nós sabermos que a mediunidade é uma faculdade natural. Essa faculdade permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, que vai então ensejar o intercâmbio, a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. A mediunidade é uma condição natural do homem, é uma faculdade geral da espécie humana. Então essa força mediúnica, ela é inerente à personalidade humana, uma vez que em grau maior ou em grau menor, ela se transparece em todas as pessoas. Então, sendo uma faculdade, ela é uma capacidade que nós temos que pode ou não ser usada. E ela sendo natural, ela aparece espontaneamente, mas nós também podemos exercitar a mediunidade. Então, a mediunidade, ela é inerente a uma condição orgânica de que todos nós somos dotados. Como somos dotados da faculdade de ver, de ouvir, de falar. E Deus nos outorgou essas faculdades para o homem e deu também a liberdade de usá-las como quisesse ou como queira. Então, no momento em que nós somos detentores de uma faculdade e que fazemos uso dela, nós seremos responsáveis pelo uso indevido ou pelo abuso dessa faculdade que nós recebemos. Isso também acontece com a mediunidade, que ela poderá e deverá ser usada para o bem, mas existem casos que a gente sabe que a pessoa é médium e que usa da mediunidade para fazer o mal. É natural que nós nos comuniquemos com os espíritos desencarnados, porque nós também somos espíritos, encarnados, mas somos espíritos. Então, é natural esse intercâmbio, essa comunicação. Nós, pelos sentidos físicos e pelos órgãos motores, nós tomamos contato com o mundo físico e corpóreo e, inclusive, agimos sobre esse mundo. Já com as faculdades espirituais, nós vamos manter contato constante com o mundo espiritual. E nós também agimos sobre esse mundo. Em razão dessa comunicação existente entre o encarnado e o desencarnado, nós recebemos influência dos espíritos. E muitos de nós sequer percebemos que está acontecendo esse intercâmbio conosco, é um intercâmbio oculto, porque ele acontece no nosso mundo íntimo e de formas que nós não entendemos como mediunidade. Nós vamos receber, através do pensamento, a influenciação de irmãos desencarnados. Pensamentos esses dirigidos para o bem, para o nosso crescimento como seres humanos, como espírito em evolução, como também podemos receber no nosso pensamento a interferência de irmãos menos evoluídos, se nós estivermos ligados na faixa em que eles se encontram. Nós podemos, então, também não acharmos que estamos recebendo influência espiritual através dos nossos estados de alma. Às vezes nós estamos melancólicos e não sabemos por quê. Pode ser a influência de um irmão desencarnado. Muitas vezes sentimos uma saudade muito grande, que também pode ser.
Sentimos uma paz interior, uma tranquilidade maior. Também pode ser irmão do plano maior ou irmãos já mais evoluídos que nos transmitem esses sentimentos, esse bem-estar. Podemos também receber a influência através de pressentimentos, através de impulsos, e nós nem sequer tomamos conhecimento de que é uma influenciação espiritual. Nós, inclusive, tivemos na tarde de hoje a presença de um conferencista mato-grossense que tratou da obsessão oculta. Aí já seria só para o mal, não é? Mas é importante que nós saibamos que nós recebemos essas influenciações negativas também. E se vocês tiverem oportunidade, assistam, que está gravada, né? Ao momento que vocês quiserem, poderão dispor desse material para compreender essa influenciação espiritual, que é muito importante. Nós sabemos que existem pessoas que têm o intercâmbio com o mundo espiritual é ostensivo. Nessas pessoas, os fenômenos, além de serem mais frequentes, eles são marcantes, são intensos e são bem caracterizados. Como, por exemplo, a pessoa recebe a influenciação de um espírito que leva a escrever. Então, nós temos a psicografia. Quando a pessoa recebe a influência do espírito e fala, nós temos a psicofonia. Quando ouvimos barulhos, ruídos, alguém está fornecendo esse material para que o espírito use a mediunidade e faça com que efeitos físicos se mostrem para nós. Também a pessoa que vê o espírito, como nós vimos lá, como aconteceu com Maria, nós temos a vidência. E fica bem evidente que existe do outro lado uma individualidade, que é o espírito comunicante. Quando a pessoa fica mediunizada, então ela não é a que está escrevendo, ela está sendo instrumento para que haja a escrita. Ela fala aquilo que o espírito lhe comunica. Então, são situações diferentes. Existe o espírito comunicante e aquele que dá a comunicação, que tem mediunidade e que pode passar aquilo que ele recebe. As pessoas que se comunicam com os espíritos, Allan Kardec deu o nome de médiums. E médium é uma palavra de origem latina, que quer dizer medianeiro, aquele que está no meio. E, de fato, o médium serve de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele até pode ser o intérprete, como pode ser o instrumento para que a espiritualidade possa agir, que um espírito desencarnado possa se comunicar. Então, a mediunidade é uma aptidão. E essa aptidão, ela deve servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral, para que eles possam se comunicar. E também ela é dada sem distinção, para que os espíritos possam levar a luz a todos, a todas as camadas sociais, a todas as classes sociais, tanto ao pobre como ao rico, a classe média, tanto aquele que é venturoso já, para fortalecê-los no bem, e também chegar até os viciosos para os corrigir. Então a mediunidade, ela não faz distinção. Ela existe para que todos se beneficiem dela.
E ela é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. É uma bênção de Deus que nos faculta mantermos o contato com a vida espiritual. E através desse contato, dessa comunicação, que nós vamos ter não apenas a certeza de que o nosso espírito sobrevive, que ele é eterno, que a morte é apenas do corpo físico, mas também o equilíbrio para nós podermos resgatar os débitos que nós contraímos nesta encarnação ou em encarnações passadas. Ela permite que o homem possa antever seu futuro espiritual, uma vez que ele ouve o relato daqueles que já voltaram para o mundo dos espíritos e que nos trazem informações de segurança, diretrizes para o nosso equilíbrio e a oportunidade, então, de nós refazermos o nosso caminho a partir das lições que nós recebemos desses irmãos desencarnados que vêm se comunicar conosco. Então, é importante que nós saibamos que o desencarnado, quando se comunica com o encarnado, digamos em reuniões mediúnicas, ele é ajudado. Mas mais ajudado ainda é o médium que ouve, que toma conhecimento do que acontece após a morte. E a oportunidade, então, de até mesmo retomar a sua caminhada, partindo para o bem, a vivência do bem. Quando os espíritos estão na erraticidade, eles comunicam o que eles sentem. Se eles são espíritos que deixaram de vivenciar o amor, de vivenciar o bem, então eles estão sofrendo. E tem também aqueles espíritos venturosos que já conseguiram dar um passo adiante, e de acordo então com o grau de adiantamento, nós vamos ter as comunicações. Aquele que já é mais adiantado, ele vai deixar claro o seu estado de felicidade, a paz que ele já conquistou, e vai nos mostrar também que é uma conquista individual, que ninguém pode nos melhorar, nos aperfeiçoar. Podem nos dar bons exemplos, mas só nós podemos fazer por nós mesmos. Nós é que temos que nos reformular e temos que tomar a decisão de viver o bem pelo bem. Nós somos ajudados pelos nossos irmãos que convivem conosco, também somos auxiliados pelos irmãos do plano maior, mas cabe a cada um de nós o nosso aperfeiçoamento, a conquista das virtudes, para que nós possamos, vivendo o bem, trabalhar com alegria mais tarde no plano espiritual. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de espírito imortal. Paulo, o apóstolo, afirmava: se não houvesse a ressurreição do Cristo para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada valeria a mensagem que ele nos deu, porque nós não teríamos a comprovação disso, não é? E Jesus veio para comprovar. E aqueles desencarnados que vêm se comunicar conosco, eles também vêm comprovar que a alma, quanto encarnado, o espírito, é eterno e é único, é individual. Então, é importante que nós conheçamos, através da mediunidade, esse caminho no mundo espiritual, para nós também nos prepararmos para lá irmos. Nós temos que nos preocupar com a educação nossa como espírito.
porque nós já temos experiências multimilenares, porque já vivemos inúmeras encarnações. E todas essas encarnações que nós já vivemos, todo ser humano já tomou conhecimento da mediunidade, que tem uma significação muito grande. Através da mediunidade, nós vamos compreender que nós vivemos muitas vezes, que nós erramos muitas vezes, mas que também nós conquistamos muitas virtudes. Ela nos auxilia para que nós nos dediquemos ao bem, para que aceleremos nosso progresso espiritual. Nós temos a mediunidade nos mostrando os bons caminhos, nos orientando a respeito da vida espiritual através da psicografia de Chico Xavier, de Edivaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira e muitos outros que nos oferecem uma gama muito grande de livros onde nós podemos estudar e compreender a vida no mundo espiritual. Então, esses livros vão nos levar a compreender por que nós estamos aqui. Vai nos fazer compreender que nós reencarnamos por pedido nosso e que temos a oportunidade de nos melhorarmos. Então, o exercício da mediunidade, ele nos traz grandes benefícios. O benefício geral e primeiro está em nos provar e nos mostrar que o Espírito existe, que ele é eterno e conserva no mundo espiritual a sua individualidade. Nós somos nós aqui, agora, e seremos nós mesmos no plano espiritual. A individualidade que está aqui vai para o mundo espiritual e dá continuidade à sua caminhada evolutiva. Ao exercitarmos a mediunidade, nós podemos contatar com os seres queridos que já desencarnaram. Podemos também nos informar quanto ao que acontece na vida espiritual, em continuidade a essa nossa vida terrena, e como decorrência também dos atos de cada um de nós. Nós podemos receber a ajuda dos bons espíritos através de ensinamentos, através da consolação, através de curas. Ajudar os bons espíritos no socorro de esclarecimento espiritual de encarnados e desencarnados. No momento que o espírito precisa do encarnado para agir, nós, através da mediunidade, podemos auxiliá-los. Educar a nossa faculdade mediúnica, que se nós não educarmos, ela pode estar desorganizada, ficar desorganizada e não ser utilizada para o bem. Ampliar e aperfeiçoar o relacionamento com encarnados e desencarnados, com a nossa grande família espiritual. E do ponto de vista espírita, exercitar a mediunidade não é apenas sentar numa mesa mediúnica e dar comunicação. É também apurar e disciplinar a sensibilidade espiritual e aprender a empregá-la dentro das melhores técnicas e visando as finalidades mais elevadas. Sem essa educação, sem esse preparo correto do exercício da mediunidade, o médium poderá fazer mau uso dela e provocar situações difíceis tanto para ele como para aqueles que com ele convivem, para aqueles que o cercam. Então, o médium precisa conhecer a doutrina espírita para compreender o universo, para compreender a si mesmo e para compreender os outros seres, que são criaturas evolutivas, regidas também pela lei de causa e efeito. Para nós exercitarmos a mediunidade, nós temos que estar equilibrados. Não podemos
querer exercitar a mediunidade se nós não estamos harmonizados, se nós não estamos bem. Então é preciso que estejamos equilibrados, inclusive com um sincero esforço para o bom proceder. Nós temos que ter a convicção de que nós podemos desenvolver a nossa mediunidade, nos ajudarmos e ajudarmos aos outros. Também temos que ter um preparo doutrinário. Aquele que nada conhece a respeito da mediunidade não pode participar de uma reunião mediúnica. É preciso que receba um preparo doutrinário dentro de uma casa espírita que ofereça um ambiente propício e seguro, que a pessoa vá receber a orientação da melhor forma. Também é indispensável que o médium lute para fazer a sua reforma íntima, para que possa se libertar dos espíritos perturbadores e conseguir a sintonia com os bons espíritos. E aí então, no momento em que nós nos melhorarmos, que nós nos aperfeiçoarmos e que formos, digamos, médium de comunicação, se nós somos melhores, um pouco melhores, nós vamos dar uma orientação superior ao nosso trabalho mediúnico, porque nós sabemos o valor da mediunidade e a oportunidade que Deus está nos dando de termos uma mediunidade ostensiva que possa nos levar a trabalhar em uma casa espírita. A orientação cristã, à luz do Espiritismo, nos leva a quê? Nos leva à vigilância, nos leva à oração, nos leva à boa conduta, nos encaminha para a caridade, ao amor ao próximo. Então, se nós estivermos trabalhando no bem, vivenciando o bem, nós vamos atrair para nós os bons espíritos, a espiritualidade superior, que vai nos dar assistência e vai então nos auxiliar a melhor usarmos a nossa mediunidade. Então, para que exercitemos a mediunidade, como qualquer outra atividade na casa espírita, nós precisamos do estudo. É só estudando que nós vamos compreender a doutrina e vamos compreender a nós mesmos e aos outros irmãos de caminho que estão conosco. Só compreendendo é que nós vamos poder agir no bem e agir corretamente. Nós necessitamos da reforma íntima, que é a nossa transformação moral. Precisamos também desenvolver os nossos sentimentos, os bons sentimentos, para que possamos vivenciar a lei do amor, para que tenhamos em nós desenvolvido pelo menos um pouco do amor que nós temos dentro de nós para desenvolver. Então, a mediunidade, quando ela é bem usada, ela é um ato de amor. E assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a essa faculdade que nós nos conscientizamos das nossas responsabilidades como espíritos imortais em busca da perfeição. Então, vamos aproveitar todo o conhecimento que esses médiuns, muito bem assistidos, escrevem e nos orientam, para que nós possamos nos melhorar, nos reformular, vivenciarmos o amor e darmos um passo grande no nosso caminho evolutivo. Para isso, nós temos toda a orientação no momento em que nós resolvemos estudar e compreender
e ao compreender, vivenciar tudo aquilo que nos leva à lei do amor, que nos leva a vivenciar o bem e nos leva a amar ao próximo. Então é importante que estudemos para podermos compreender e poder vivenciar. Obrigada pela atenção.